Graça e paz. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 1 em diante, temos um relato de que os fariseus e saduceus se aproximam de Cristo para pedir-lhe um sinal vindo do céu. E Cristo então faz uma colocação, dizendo: ao olhar para os céus e ver ele de um vermelho, dirão: haverá bom tempo, e de um avermelhado sombrio haverá tempestade. E ele diz: sabei conhecer o aspecto do céu e não sabei discernir os sinais dos tempos. Saduceus e fariseus, dois grupos de estudiosos da palavra. Eles debruçaram sobre as Escrituras para estudar sobre a vontade de Deus, o mover de Deus, as promessas de Deus, as profecias. E eles deveriam, por ocupar esse posto, eles deveriam conhecer os sinais dos tempos, porque estavam na palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas são uma bússola para o povo de Deus. Quando estudamos a Bíblia, estamos buscando entender e compreender a vontade, o agir e o mover de Deus para a nossa geração. Saduceus e fariseus pediram um sinal vindo dos céus. Jesus indagou-os, perguntando: vocês conhecem o aspecto dos céus e não sabem discernir? Com isso, ele está afirmando que o grupo de saduceus e fariseus era realmente um grupo que deveriam saber os sinais dos tempos. A gente sente uma frustração no Messias, no Filho de Deus, sobre isso, porque eles não conseguirem compreender o maior milagre. Eles presenciaram o maior milagre, a encarnação, o Verbo se fez carne e estava ali no meio deles, e eles não conseguiram. Por mais que eles estudaram e leram, eles se perderam em algum momento por alguns projetos, visões. Há muitas coisas que afetam a compreensão das Escrituras. Eles se perderam e Cristo disse a eles: deviam saber os sinais dos tempos. Por que vocês se perderam? Não haverá nenhum sinal a não ser o que já foi dado de Jonas. Engraçado que o sinal já havia sido dado, estava nas profecias, estava na Escritura Sagrada. E aquela Escritura que eles mesmos leram e não compreenderam. O que havia cegado, o que havia tapado os olhos deles. Muitas vezes poderemos padecer do mesmo problema. Ao ler as Escrituras, não com o discernimento adequado, não com o coração adequado, e mesmo que sejam Escrituras, não teremos o discernimento necessário, não compreenderemos o mover, a vontade e o desejo de Deus. A igreja, ela é hoje, como foi saduceus e fariseus, a igreja é hoje um instrumento, um grupo especial que pode discernir os sinais dos tempos através das Escrituras. Será que somos capazes de fazer isso? Será que não seríamos cobrados, corrigidos, como Cristo corrigiu os saduceus e fariseus? Que ele ficou tão fadigado que a Bíblia diz que ele se retirou-se deles. A tristeza de Cristo foi tão grande por ver que aquele grupo de fariseus e saduceus, estudiosos da palavra, que deveriam conhecer sobre ele, que poderia saber sobre as profecias e a vontade de Deus e o mover, era exatamente esse grupo que não acreditava. Será que somos uma geração, a igreja nessa geração consegue discernir e compreender os sinais dos tempos de Deus? Para nós, fica essa pergunta. Estamos vivendo no meio de uma geração que corre acelerada, mas será que consegue entender e discernir a vontade e o desejo de Deus? Que esse texto te deixe atento, meu amado, querido irmão e irmã, sobre a vontade e o desejo de Deus. Sabemos nós, como igreja, nessa geração, os sinais dos tempos? Busquemos na palavra essa orientação. E em Cristo que possamos proclamar os sinais dos tempos de verdade para a nossa geração, para que não se perca. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.